história, uma história muito bacana, e eu quero dividir ela com você nessa manhã de hoje. Gênesis capítulo 11, verso de número 1. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. E disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. O verso 5 vai dizer que quem desce é o Senhor, desce o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Versículo 6 diz assim: e o Senhor disse: eis que o povo é o quê? E todos têm a mesma linguagem. E isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Dissarte o Senhor, os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-lhes por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Eu quero falar sobre 4 princípios da unidade. Se você está tomando nota, eu estou vendo algumas pessoas aqui com caneta, papel. Eu quero dizer parabéns para você. Isso é muito saudável. Uma igreja, sabe, que ela absorve a palavra, é uma igreja pronta para viver o extraordinário de Deus. Uma igreja que retém a palavra no coração, apóstolo, é uma igreja que vai experimentar de milagres sobrenaturais. Então, se você está tomando nota, eu quero falar sobre 4 princípios do poder da unidade. A gente vai falar sobre 4 resultados do que a unidade gera no meio de uma juventude, o que a unidade faz no meio de uma igreja. Deixa eu me apresentar. Eu sou pastor da Igreja da Aliança em Realengo, aqui no Rio de Janeiro. Somos filhos espirituais do apóstolo André Rezende. O meu pastor, manda um abraço para o apóstolo José Mário. Ele vai estar aqui dia 24 agora, em Nova Iguaçu, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Vamos lá. Número 1. O poder da unidade nos leva a ter uma única maneira de falar. Se existe algo que impede o crescimento, o avanço, o progresso, sabe, a escalada da igreja, eu creio que para a igreja chegar até aqui hoje, quantas reuniões, quantas orações, quantas pedras o apóstolo, junto com a apóstola, teve que quebrar, quantos paradigmas tiveram que ser quebrados. Mas escuta, para chegar até aqui hoje, precisou de uma coisa. O que, pastor? A unidade nos leva a ter uma única maneira de falar. Escuta, o grande problema da gente não experimentar, acessar o crescimento que Deus tem para a nossa vida, é porque existem diversas vozes, e onde tem diversas vozes, existe um negócio chamado divisão, e onde tem divisão, não há manifestação da glória de Deus. Esse texto é muito claro, porque homens se reúnem e eles decidem: vamos fazer uma torre, e lá no topo vamos colocar o nosso nome. Escuta, a proposta deles
era errada. A proposta deles era tornar o nome deles célebre, mas eles estavam debaixo de um princípio correto, qual? Eles pensavam e falavam a mesma coisa. Quando nós pensamos e falamos a mesma coisa, eu quero dizer, nada pode impedir o avanço da igreja. Se jovens aqui decidirem pensar e falar a mesma coisa, o que vai acontecer é um avivamento no meio da juventude desse lugar. Agora, qual o nosso grande problema? Eu tenho uma voz, o outro tem outra voz, e o outro age de outra maneira, e nós estamos divididos. E quando a gente se divide, a gente perde a força. Olhe para o seu vizinho e diz assim: quando eu estou dividido com você, eu enfraqueço o reino. Mas quando nós estamos aliançados, quando a gente está falando a mesma coisa, quando a gente está pensando a mesma coisa, a igreja é fortalecida. E eu creio que esse final de semana Deus está trazendo um tempo novo de fortalecimento para a igreja nesse lugar. Eu posso ouvir um amém seu? Abre a sua Bíblia, Mateus, Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo de número 18, verso de número 19. Olha o que Jesus vai dizer: em verdade também vos digo, que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedir-lhe, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está no céu. Quem está falando isso é o próprio Senhor, é o próprio Mestre. Ele está dizendo assim: se dois apenas, existe mais alguém que concorde junto comigo que nós vamos crescer nesse tempo, esse próximo sabe pernada, para a gente encerrar o ano de 2025. 2025 ainda não acabou, ainda tem coisas que eu vou tocar que eu ainda não toquei, ainda tem, sabe, promessas que ainda vão se manifestar que ainda não se manifestaram, ainda tem bênçãos que eu ainda vou alcançar, que eu ainda não alcancei. Basta apenas que dois concordem a respeito de qualquer coisa. O texto não diz se dois concordarem a respeito de algumas coisas, não, diz qualquer coisa. Agora você consegue entender por que a igreja ela não consegue avançar? Algumas coisas na igreja estão travado, preso. Algumas coisas entre a juventude não avança. Por quê? Porque um pensa de uma maneira, outro fala de outra forma, e a gente não concorda. E se não há concordância, não há manifestação de milagres. Mas quando nós concordamos, Jesus disse: em verdade também vos digo, que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa. Isso aqui para mim foi tão precioso. No início desse ano, a gente teve uma conferência na nossa igreja chamada Juntos, Sempre Juntos. E o meu pastor estava ministrando exatamente em cima desse texto aqui, Mateus 18, 19. E ele disse: eu concordo que esse ano a igreja em Realengo aqui vai experimentar de coisas sobrenaturais. Nós estamos no 11º mês desse ano. Esse ano, ontem eu estava conversando com a minha esposa, apóstolo. Ontem foi um dia atípico, a gente não tinha nenhuma programação, e a gente foi para a praça para a gente caminhar junto. Ela falou assim: amor, esse ano nós trabalhamos tanto e a igreja cresceu tanto esse ano. E eu quero dizer para você, se aqui tiverem apenas dois que concordem a respeito de alguma coisa e pedirem ao Pai em oração, Ele vai conceder. Você está entendendo o que é o poder da unidade? Se a unidade faz crescer. Pastor, então por que algumas coisas ainda não destravaram? Algumas coisas ainda não foram liberadas? Porque em algum momento nos faltou concordância. E eu quero declarar em nome de Jesus que esse final de semana está alinhando a nossa vida para a gente ter uma única forma de falar e uma única maneira de pensar, e nada nos será impossível. Olhe para quem está do seu lado, diga assim: eu e você vamos falar a mesma língua. Anote
Anote aí no seu caderno, no seu bloco de notas: falar a mesma língua e andar em concordância libera poder sobre a igreja. Quando a gente fala a mesma língua e a gente anda em concordância, um poder começa a ser desatado sobre a vida da igreja. Sabe, e eu quero dizer para você nessa manhã, querido, que talvez esteja faltando pouca coisa para a gente falar e pensar a mesma coisa. Só para você ter uma ideia, eu estava fazendo um discipulado com um grupo de líderes na igreja, e eu cheguei bem mais cedo aquele dia, apóstolo. E sempre tem aquele irmão que chega sempre bem mais cedo do que os demais. E eu cheguei cedo junto com esse irmão, e eu falei assim: olha, a gente vai combinar uma coisa. A gente vai fingir que a gente está conversando, e quando os outros irmãos começarem a chegar para a reunião, a gente não fala nada, a gente só se levanta e espera a reação deles. Deixa eles sentarem na cadeira, e quando eles chegarem, sentar, a gente se levanta. Ok? Tá bom, pastor. E a gente estava lá, batendo papo. Quando a outra pessoa chegou e sentou, a gente se levantou. Automaticamente ele ficou em pé. Eu falei: por que você ficou em pé? Falou: porque vocês levantaram. Eu falei: mas eu não falei nada que era para levantar. Mas vocês levantaram, eu automaticamente fiquei de pé junto com vocês. Eu falei: muito bem, então a próxima pessoa que chegar, a gente vai continuar a nossa conversa. Quando ela sentar, a gente levanta e a gente vai ver a reação da próxima pessoa. Chegou mais 3 pessoas, graça e paz, sentaram. Assim que sentaram, a gente levantou, elas ficaram em pé. Eu falei: por que vocês ficaram em pé? Porque vocês ficaram em pé. Eu quero dizer para você, quando a igreja nesse lugar entender que a nossa linguagem, às vezes sem uma única palavra, só com as nossas ações, quem chegar por essa porta ou por aquela e sentar aqui, vai ter a mesma disposição mental, vai ter a mesma linguagem que nós não seremos um povo dividido, fracionado, fragmentado, mas seremos um povo consolidado na fé. E sabe qual o resultado? Milagres e maravilhas de Deus vão acontecer nesse lugar, quando a juventude desse lugar começar a ter um alinhamento de linguagem, de pensamento e comportamento. Os jovens que chegarem aqui vão olhar para vocês e falar: onde compra essa camiseta? Como faz para dançar desse jeito? Como faz para ter uma Bíblia? Eles vão começar a trazer Bíblia, caderno e caneta e vão anotar junto com você. Sabe por quê? Porque você, junto com o seu irmão, vão determinar que a unidade traz o crescimento para essa casa. Eu posso ouvir um amém? Falar a mesma língua e andar em concordância libera poder. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 10. Olha o que o apóstolo Paulo vai declarar sobre a igreja que está em Corinto. Ele diz assim: rogo-vos, irmãos. Rogar é pedir, é clamar em voz alta. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. Olhe para o seu vizinho e diz assim: falar a mesma coisa. Deixa eu só fazer uma pergunta: será que a juventude desse lugar está falando a mesma coisa? Será que a juventude está falando a mesma linguagem que está saindo do altar através do apóstolo, da apóstola? Será que os homens dessa casa estão falando a mesma coisa que está saindo do altar? Falar a mesma língua, concordar a respeito de algo, traz poder sobre a igreja. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Paulo vai falar 2 coisas interessantes. Ele diz: fale a mesma coisa e pense a mesma coisa. Escuta, eu entrei aqui, me lembrei, há muitos anos atrás, eu cheguei em Realengo, a igreja que meu pai pastoreava. Era uma igreja tradicional, extremamente tradicional, onde bater palma, apóstolo, era assim, uau, era sensação. E eu cheguei, eu falei: vamos fazer um congresso, e a gente lançou um projeto. Eu gosto muito de música, e quando eu posso eu toco violão e canto. E eu lancei um projeto chamado Projeto Louvor e Adoração.
Era um culto para jovens, onde a gente ia adorar a Deus, ia nos ministrar a palavra de Deus. Só que eu só sabia 2 versículos da Bíblia. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quando eu fui para a igreja do meu pai pastoreava, eu falei, cara, um versículo só não está bancando. Aí eu fui em João capítulo de número 11, e eu vi um texto que Jesus estava triste por um amigo que morreu, e diz a Bíblia, o versículo é bem pequenininho, que diz assim, Jesus chorou. Eu só sabia esses 2 versículos da Bíblia. E comecei a fazer um culto na igreja. Meu pai é muito doido, ele acreditou em mim, quando ninguém acreditava. E começamos aquele culto, começou eu e mais 5 jovens. Eu, a minha namorada, que hoje é minha esposa, mais 5 jovens. Ao todo nós éramos 7 na igreja. O primeiro mês era uma vez por mês. O primeiro mês a gente começou com 7. E foi uma bênção. Eu não podia pregar porque eu só sabia 2 versículos. Eu arrumei alguém para pregar no meu lugar. Falei, você pode pregar? Eu só sei 2 versículos da Bíblia. Eu acho que eu ainda não estou capacitado tanto para pregar. No segundo falaram assim, Júnior, agora você tem que pregar. Aí eu já sabia 3 versículos. Eu falei, então eu vou pregar com os 3. Preguei aquela noite, metade da igreja dormiu, a outra metade ficou me olhando assim com uma cara. Eu falei, eu acho que eu não fui tão mal. De 7 a gente passou para 10. No outro mês a gente tinha um pouco mais. No outro mês um pouco mais. Quando a gente completou o ciclo de 1 ano, a igreja estava lotada de jovens. E aí eu falei assim, nós vamos fazer uma celebração por 1 ano desse culto. E aí fizemos uma camiseta. Não era preta na época, porque na época se colocasse camiseta preta, era do diabo, era coisa do capeta. Uau, você ia para o inferno. E a gente fez uma camiseta branca. E aí colocamos o tema, era jovem que faz diferença. E aí eu falei para os jovens assim, eu não era o líder dos jovens, eu só estava auxiliando o líder dos jovens, mas eu estava por detrás, servindo e com muita alegria. Eu falei para o líder de jovens, cara, se a gente falar a mesma coisa, se a gente pensar a mesma coisa, a gente vai ganhar muito mais jovem para Jesus. E eu ia na beira do rio, próximo à igreja tinha um rio, e a rapaziada ficava na beira do rio fumando uma maconha. Eu ia lá na beira do rio, e eu falava para a rapaziada que estava apertando um beck, eu falava assim, aí, deixa eu te falar uma parada, Jesus ama você, cara, vamos para a igreja comigo? E não é que os caras largavam o beck e iam para a igreja junto comigo, aposto. E eu falei, cara, tá dando certo esse negócio de falar de Jesus. E eu estava levando uma galera para a igreja. E naquele culto eu falei, olha, cada um vai trazer mais um. Eu trouxe uma turma, a galera que fumava o negócio, mas eles estavam lá dentro ouvindo a palavra. O outro trouxe um, o outro trouxe outro. E tinha uma jovenzinha que cantava no louvor junto com a gente. Ela levou a prima dela envolvida com espiritismo, e ninguém sabia de nada. A gente só tinha uma única maneira de falar e uma única maneira de pensar. Eu vou repetir para você, uma única maneira de falar, uma única maneira de pensar. Você pode repetir comigo? Uma única maneira de falar. Não, acho que você pode fazer melhor. A gente está no octógono. Uma única maneira de falar. Obrigado. Uma única maneira de pensar. Escuta, a gente só tinha isso. Um monte de jovens. Eu não tinha experiência. Eu tinha pouquíssimos versículos da Bíblia. Mas eu tinha uma única maneira de falar. E um único modo de pensar. A gente começou o culto, a igreja lotada de jovens, lotada mesmo, beleza, e eu estava lá com minha guitarra tocando, e o time da música tocando junto, e a gente fazendo louvor. De repente eu vejo aquela jovem balançando a cabeça, e do nada ela sai correndo da igreja, correndo literalmente, desce a escada e vai embora. E acabou o louvor, eu olhei aquela cena, eu falei, aconteceu alguma coisa. Aí eu perguntei para a prima que tinha convidado aquela moça que tinha envolvimento espírita. Falou assim, o que aconteceu com a sua prima? Na época não tinha um WhatsApp, irmão. Celular veio muitos anos depois. Ela falou, não sei, amanhã eu vou na casa dela e depois eu te falo, Júnior. Eu não era pastor, eu era o auxiliado líder de jovens da igreja. No outro culto ela falou, pastor, Júnior, falou assim, eu fui até a minha prima e ela falou que saiu correndo
porque ela olhava para o altar, a gente cantando e tocando, e ela olhava e ela parecia que via todo mundo era igual, e a gente falava a mesma coisa, só que aquilo entrava no ouvido dela e incomodava ela, e ela teve que sair correndo dali. Sabe por quê? Porque o inimigo não resiste um ambiente, um lugar, uma atmosfera onde se fala a mesma língua, onde se pensa a mesma coisa. O adversário não suporta um ambiente de unidade, e ele bate em retirada. E eu quero declarar que esse ambiente de unidade está sendo gerado aqui, através desse octógono, e o inimigo vai bater em retirada. Os irmãos colocaram a luva em mim e falaram: pastor, o inimigo está lá. Eu falei: se está lá, já perdeu, meu irmão. Sabe por quê? Porque a gente entrou aqui não apenas para falar de unidade, mas para viver unidade, não apenas para declarar unidade, mas para ter atitudes e ações de alguém que vive em unidade. Eu posso ouvir um amém seu, você pode aplaudir ao Senhor, você pode se manifestar dizendo: eu vou viver isso. Primeiro princípio, quando falamos a mesma linguagem, a unidade nos leva a ter uma única maneira de falar. Segundo princípio, o poder da unidade libera criatividade. Eu vou repetir. Segundo princípio, o poder da unidade libera criatividade. E eu quero profetizar nessa manhã. Eu andei a beça para chegar aqui, irmão. Realengo é longe daqui. E eu não andei à toa. Eu quero dizer para você, eu quero profetizar sobre a tua vida, que nessa manhã Deus está liberando um poder criativo sobre a igreja. Deus está desatando sobre os jovens desse lugar um poder criativo. Pastor, como assim? Você já comprou algum produto de uma formiguinha chamada esmilinguido? Você sabe a história do esmilinguido? Um cartunista, um desenhista profissional, em depressão, triste, abatido, senta no meio-fio, desistido, falido, e vê um monte de formiguinha passando. Ele tem uma ideia: vou desenhar uma formiga e pôr o nome dessa formiga de esmilinguido. E você compra o produto, ele ganha um royalty. Criatividade. Alguém teve uma criatividade: eu não vou ter uma lanchonete, mas eu vou ter várias sem ter nenhuma. E botou o nome de iFood. E você compra e o cara ganha royalty. Alguém decidiu: eu não vou ter uma frota de carro, mas vou comandar um monte. E aí tiveram uma ideia e botaram o nome de Uber. E você não vive sem Uber. E o cara... criatividade. E a igreja? Nós somos pobrezinhos. Nós somos coitadinhos. Quando a gente fala a mesma língua, quando a gente tem o mesmo parecer mental, Deus libera criatividade. E a gente vai começar a monetizar. A gente vai começar a crescer. Jovens vão começar a experimentar de um milagre. Sabe por quê? Porque a criatividade será liberada sobre a vida da igreja quando a gente andar em unidade. Eu posso ouvir um amém seu? Amém. Lá no texto de Gênesis, capítulo de número 11, verso de número 3. As construções no passado eram feitas de pedra. Escuta, olhe para mim. Essas construções feitas de pedra demandavam mais tempo, maior dificuldade, um número maior, sabe de dificuldades para a gente construir algo. Mas eles tiveram uma ideia, porque falavam a mesma coisa e pensavam a mesma coisa. Eles pegam barro, amassam barro, colocam o barro para queimar num forno, e eles fazem, sabe o quê? Tijolos.
Até aqui na história não existia tijolos. Depois disso aqui, eles avançam na tecnologia e começam a fazer tijolos. Pastor, o que é isso? É a unidade gerando criatividade na igreja. Quando a igreja é escuta, Deus libera criatividade sobre a igreja. E a igreja começa a experimentar e acessar. Cara, Deus me deu uma ideia aqui. E quando você faz, um milagre acontece. Deus me deu uma ideia aqui. E você pratica a ideia que Deus está soprando no teu ouvido. Milagres começam a acontecer. Em segundo lugar, a unidade vai gerar criatividade. E eu quero profetizar em nome de Jesus. Deus nesse congresso vai gerar ideias no teu coração que vão te colocar em lugar de destaque em nome de Jesus. Deus vai te dar uma ideia que ninguém nunca teve, e isso vai te colocar em posições, sabe o que? Privilegiadas, em posições de destaque. E quando você chegar lá, você vai dizer: como é que você chegou aqui? Você vai dizer: foi a mão de Deus que me trouxe aqui. Como é que você teve essa ideia? Você estudou muito? Você vai falar: não, eu só tive a mesma maneira de falar e pensar de que outros irmãos, em oração nós orávamos e Deus nos entregou esse projeto. Deus vai entregar projetos lindos para essa casa e para a juventude desse lugar, em nome de Jesus. Você me ouve nessa manhã, sim ou não? Mas escuta, assim como a unidade ela libera criatividade, assim também a divisão ela traz esterilidade. A divisão bloqueia o crescimento da igreja e faz a gente dar passos para trás. Quando era para a igreja estar avançando, escuta, eu não sei qual é a realidade da igreja hoje. Eu não sei o que você está vivendo hoje. Eu não sei qual é a realidade da juventude hoje. Mas eu quero dizer para você que toda divisão será quebrada em nome de Jesus. E a gente vai começar a andar em unidade. E isso vai liberar criatividade, unção de Deus. E Satanás vai perder a batalha em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém seu, querido? Vamos para a Bíblia. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 12, verso de número 25. Mateus 12, 25. Diz assim: Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Aonde tem divisão, tem ruína. Aonde tem divisão, não tem como a gente prevalecer, ou diz aqui, subsistir. E eu quero declarar que a igreja, ela vai subsistir, ela vai avançar. Pastor, o que é subsistir? Segundo o dicionário, é prover as próprias necessidades, manter-se, sustentar-se. Escuta, uma igreja que não tem unidade, ela não consegue se manter, ela não consegue se sustentar. Jesus disse: todo reino que está dividido é arruinado, e toda cidade ou casa dividida, ela não se mantém, ela cai. Mas eu quero declarar que essa casa vai se manter, prosperar, crescer, avançar, cair na graça do povo, ser relevante dentro da sociedade que a gente está e manifestar a glória de Jesus lá fora, em nome do Senhor Jesus. Você entende isso, sim ou não? Vamos lá. Uma casa dividida não subsiste. Terceiro princípio: o poder da unidade nos torna irresistíveis. E eu quero declarar uma juventude que ninguém vai te resistir. A gente tem vivido dias onde os empresários não sabem o que vai ser do amanhã da nossa nação, devido a um governo estabelecido que está hoje.
E quando a gente fala sobre isso, a gente pensa na juventude. Eu tenho 2 meninas, uma de 21, uma de 16 e a terceira de 6 aninhos, que ainda não tem consciência. A de 21 está fazendo psicologia. E no outro dia eu estava pensando, como é que vai ser a jornada profissional da minha filha? A de 16 está terminando o ensino médio, ano que vem vai fazer o Enem, e vai prestar o vestibular, vai fazer o processo que ela tem que fazer, e ela quer ser nutricionista. E a gente estava reunido na mesa, apóstolo. Eu falei assim, olha, Deus está me dando uma ideia. Vocês vão fazer um centro de bem-estar. Uma vai atender a alma e a outra vai atender o corpo. Sai da psicóloga e vai para a nutricionista. Sai da nutricionista, olha, a parte da alimentação já resolveu. Agora você precisa resolver a questão aí da sua alma, do seu psique. Aí elas ficaram, uau, que bênção, pai. É verdade, eu dei até o nome. Falei, olha, o centro vai ser esse aqui, dei o nome para elas. Pense a respeito disso. É uma direção que eu estou dando para vocês. E aí ontem, a gente estava dirigindo, eu estava vindo de Caxias, eu estive aqui pertinho com a minha esposa. Eu falei, Cristiane, eu acho que você não pode parar de estudar não, porque a minha esposa gosta muito de estudar. Ela se formou em química, e aí depois ela fez serviço social, que não tem nada a ver com química. Ela falou que serviço social eu vou poder servir a igreja. Eu falei assim, Cristiane, eu acho que você tem que voltar para a faculdade. Ela, amor? Eu falei, meu amor, você está muito dentro de casa, vai para a rua, vai fazer faculdade, vai estudar, você é estudiosa, vai fazer psicologia. E aí você vai entrar lá na empresa das meninas, e aí você atende um tempo, a Gabi atende outro, a Manu atende na nutrição, e a gente vai fazer o nosso centro de bem-estar para mulheres bem-sucedidas, e você vai ser uma bênção. Ela ficou toda animadinha e falou, vou orar, meu amor. Eu falei, olha, eu quero dizer que eu já estou em acordo com você. E se a gente está em acordo, o céu vai trazer o recurso, você vai fazer a faculdade, daqui a pouco você se forma, as meninas já estão se formando, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Ela, ai amor, gostei, ai que lindo. Eu falei, eu que vou ficar em casa aqui, segurando as ondas aqui, com a mais nova. Pastor, por que o senhor está falando sobre isso? Porque eu fiquei pensando nas minhas meninas, diante do cenário que a gente está, para se abrir um consultório, para você abrir um local de atendimento, quanta dificuldade, mas quando a gente está em unidade, a gente se torna irresistível. A igreja está aqui e tem uns desafios para ela estar aqui. A irmãzinha estava falando aqui dos dízimos e ofertas. De tempos atrás, só tinha as bases. Hoje está tudo aqui bonito. O apóstolo falou, e aí Júnior, olha, a gente ainda tem muita coisa para fazer. E que igreja linda. Sabe, daqui a 12 meses, essa igreja vai estar muito melhor ainda. E escuta, esse muito melhor não é apenas na alvenaria, mas essas cadeiras todas lotadas. Sabe, aonde o apóstolo vai falar, olha, não dá para colocar octógono não dá para colocar ringue, porque senão vai ter que tirar as cadeiras e vai ter gente entrando lá pela porta e falando, se não chegar cedo vai ficar em pé. É o sonho de todo pastor, sabe, ver o pessoalzinho em pé lá na porta. A gente está vivendo esse tempo lá na igreja. O pessoal que está chegando tarde está ficando em pé. E aí eu mando beijo, coração, eu fico em pé. Eu falei, vai chegar cedo no culto. Escuta, mas pastor, o que tem a ver isso? Quando a igreja vive em unidade, a gente se torna irresistível. Ninguém para, ninguém barra, ninguém sabe, vai travar o avanço, o progresso da igreja. E eu quero declarar que não tem nada que impeça o avanço, o progresso da igreja de Jesus aqui nesse lugar. Tem um crente comigo aqui hoje que crê e concorda. Aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus. Gênesis 11, verso 6. Eu já estou caminhando para a gente encerrar. Gênesis 11, 6 diz assim: e o Senhor disse, eis que o povo é o quê? E todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas
Olhe para o seu vizinho e diz assim: é só o começo. Pastor, quem estava dizendo isso? Quem estava dando esse testemunho era o próprio Deus. Ele desce e ele observa tudo, ele olha a construção, mas ele olha mais do que a construção, ele olha o coração. Escuta, ele está aqui hoje e mais do que a construção, ele está olhando o coração. Ele está olhando para dentro de nós. E ele olha, e o povo, eles têm a mesma linguagem e o mesmo parecer mental. E o texto diz: isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Agora olhe para mim. A ideia deles era glorificar a Deus, era fazer o nome deles célebre. E Deus estava dizendo: é só o começo. Se eles continuarem, nada pode parar. Se a proposta ruim, nada podia parar, por causa de concordância e falar a mesma coisa. Se a nossa proposta é o reino, pode botar farofa, bater tambor, colocar o frango depenado, a cachaça, vela preta e vermelha, que não tem nada a ver com Flamengo, irmão. É mentira do diabo esse negócio. Não tem nada a ver com Flamengo. O senhor não é Flamengo não, né? Deus tem misericórdia, amém. Segue o líder, vamos para a palavra. Escuta. Quando a igreja experimenta disso, ela se torna irresistível. Por que o senhor está falando isso, pastor? A gente está num prédio hoje alugado, que eu espero muito em breve sair dali e ir para o nosso prédio próprio. O senhor já esteve lá uma vez? Assim que a gente entrou naquele prédio, primeira semana, primeiro culto, na porta da igreja, um prato de barro cheio de farofa, frango, vela preta e vermelha, cachaça. Eu falei: estranho. A gente começou o culto e botaram esse negócio, essa sujeira aqui, porque Satanás é sujo, é igual de coisa suja, irmão. Aí eu fui no vizinho do lado, eu falei: guerreiro, boa noite, bom dia. É normal colocar isso aqui? Falou: ô pastor, eu moro aqui há tantos anos, nunca vi isso aqui. Falei: obrigado. Fui no outro vizinho, falei: ô vizinho, tudo bem, como vai? O pastor aqui da igreja: é normal colocar isso aqui? Falou: pastor, eu moro aqui há muitos anos, nunca vi isso aqui na minha vida. Eu falei: obrigado, eu já entendi o que é. Primeira semana que a igreja abriu a porta naquele lugar, Satanás colocou lá a sujeira dele. Mas as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus. Aonde tem unidade, a igreja é irresistível. Se a tua igreja é uma igreja irresistível, eu queria que você aplaudisse bem forte o nome do Senhor, declarando: a igreja onde eu sirvo é uma igreja irresistível. E eu quero falar que você vai sair daqui para ser irresistível em 3 áreas. Primeiro, diante dos desafios na sua casa, você será irresistível. Na minha casa eu tenho tantos desafios com o esposo, com os filhos, com a esposa, com o vizinho do lado. Eu quero declarar: você será irresistível. Segundo lugar, você será irresistível diante dos desafios na sua vida profissional. Eu estou em busca do primeiro emprego. Eu estou lutando lá com o meu trabalho. Você será
será irresistível na sua vida profissional. Em terceiro lugar, você será irresistível diante dos desafios ministeriais. Essa igreja, os desafios no ministério, vocês serão irresistíveis em nome de Jesus. Josué capítulo 1, verso 5 diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Deus é contigo, meu irmão. Amém. Escuta essa palavra, esse texto, Josué 1:5. Deus colocou no meu coração no dia em que eu fui ungido ao ministério pastoral. Meu pai, no ano de 2004, me ordenou ao ministério pastoral. Em 2006, 2 anos depois, ele estava subindo a escada da casa onde eu moro. Eu morava em cima da casa dele, nos fundos. Ele falou: Júnior, eu posso ir na sua casa? Meu pai quase não subia na minha casa. Falei: claro, pai, o senhor é muito bem-vindo aqui. Ele sentou no sofá. Eu pensei que ele fosse dar uma notícia muito ruim. Ele falou assim: meu filho, o corpo do seu pai, a cabeça funciona bem, mas o meu corpo já não consegue responder, meu filho. Eu tenho sentido demais. E assim, a igreja precisa continuar avançando. E eu entendi que você é o homem de Deus que vai continuar. Aquilo que eu comecei há anos atrás, você vai continuar hoje. Eu falei: mas só porque eu sou seu filho? Ele falou: não, porque eu olho em você e vejo as credenciais de um homem de Deus que está apto para continuar o ministério que eu iniciei. Eu falei: amém, pai, mas eu me sinto incapaz. E aí eu fui para um tempo de oração. E no meu tempo de oração, Deus falou comigo, Josué capítulo 1, verso 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como eu fui com o seu Moisés, eu vou ser com você, Júnior. Eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. Eu quero dizer que o teu Moisés está ali forte ainda, bom, pronto para queimar. Tem muita lenha para queimar, mas eu quero dizer que Deus precisa levantar o Josué aqui nessa casa. Deus precisa levantar o Josué que vai estar do lado do Moisés. Onde Moisés estava Josué. Sabe por quê? Quando Moisés e Josué andavam juntos, milagres aconteciam. O Moisés falou assim: Josué, desce, arrume uns homens, vá à batalha contra os amalequitas, porque eu vou lá em cima do outeiro e eu vou estar com o bordão de Deus na minha mão. Quando Moisés levantava o bordão, Israel prevalecia. Só que as mãos de Moisés iam cansando, Israel começava a recuar. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Aonde tem unidade, tem sempre o avanço da igreja de Jesus. E eu quero declarar que a igreja de Jesus, nesse lugar, nessa localidade, vai avançar e crescer. Só precisa de Josué para ter a mesma linguagem e o mesmo parecer mental. Vamos lá, e eu encerro a minha mensagem. Josué capítulo 2, verso de número 11. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e é Deus embaixo na terra. Quem estava dizendo isso eram os inimigos. Quando olharam para Israel e olharam para Israel, cara, não dá para resistir a essa galera, porque eles pensam e falam a mesma coisa. O nosso coração se derreteu, desmaiou. E eu quero declarar que o coração dos inimigos dessa casa vai derreter, vai desmaiar, quando olhar para aqui e ver a unidade dessa casa ministerial, em nome de Jesus. Quarto e último princípio, e eu encerro a mensagem. Deus
se move em um ambiente de unidade. Eu confesso para os irmãos que tem algumas canções que eu não canto na minha casa ministerial, na minha igreja. Pastor, por quê? Porque eu entendi e compreendi há tempos atrás que eu prego o que eu vivo. E eu vivo o que prego. E se eu prego cantando, eu preciso viver aquilo que eu cantei. E algumas canções, elas são até bonitas, mas não são a verdade da igreja. Há tempos atrás tinha uma canção que estava sendo cantada em todas as igrejas, que dizia: é Ele, por Ele, que eu estou gastando a minha vida. Pastor, essa música é linda, é verdade. Eu cantei diversas vezes na igreja, até fazer um gabinete. Eu falei, tem gente que gasta a vida com qualquer outra coisa, menos na presença no reino. Eu namoro minha esposa há 28 anos, apóstolo. Nós namoramos 2 anos, 2 anos ficamos noivos e casamos. Temos 24 anos de casado. Eu conheci ela, ela tinha 17. A gente gastou nossa juventude, a fase adulta. Dia 12 agora, eu fiz 50 anos. Eu sei que não parece. Quando bota a luva, então, aí que não parece mesmo. Parece um lutador de UFC. Ainda colocaram o meu peso indeterminado. O pessoal foi muito bacana. Porque o irmão chegou para mim e falou assim: pastor, seu nome, nome da igreja, sua altura e peso. Eu falei, pô, varão, peso complica, varão. Pô, peso complica. Perguntar para um gordinho o peso dele é ofender. Eu falei assim, bota assim, super pesado. Bota super pesado, tá de boa. E aí ele foi muito bom, ele colocou peso indeterminado. Porque cada dia aumenta mais, mas em nome de Jesus vai baixar esse negócio. Escuta, eu gastei a minha juventude com a minha namorada. Quando a gente namorava, a gente gastava panfletando, cantando junto. Ela canta, eu tocando, a gente ia para a rua com violão e cantar na rua. E quando alguém parava e olhava, ai que lindo, eu falava, cara, Jesus ama você, deixa eu falar do amor de Deus para você. E a gente levava pessoas até a casa de Deus. Eu gastei a minha vida. Mas tem pessoas, sabe, que elas fazem de tudo, menos uma mensagem muito bonita no templo, no altar, em ambientes espirituais, gospel, mas a vida não condiz com a mensagem. E eu quero dizer para você que Deus, ele se move num ambiente de unidade, mas esse ambiente de unidade precisa ser a minha vida, adorando a Ele, como diz João 4:24, que o Pai está à procura de uma turma, o Pai está procurando uma qualidade de gente. Quem Ele procura? Quem o adora, mas que o faça em espírito. Não há uma adoração na alma, nos sentimentos, e é uma adoração em verdade, e que a igreja nesse lugar o adore em espírito e em verdade, porque a gente vai gerar uma atmosfera de adoração, aonde Ele virá, e esse ambiente vai fazer o reino de Deus ser trazido a esse lugar, e a manifestação da glória de Jesus acontecendo nesse lugar. Milagres e maravilhas começam a se manifestar nesse ambiente. Pastor, como assim? Deixa eu te explicar. A gente estava iniciando lá atrás, apóstolo, o ministério. Meu pai me ordenou o ministério, depois eu assumi a igreja. Uma luta muito grande. A gente estava vivendo um tempo de, saíram da nossa igreja 3 igrejas. Aí talvez tenha gente que diga assim, ah, que benção. Não, fruto de racha, rebelião, rebeldia. A mensagem que eu mais ouvi foi, eu te amo, mas o meu tempo com você acabou. Eu falei, que loucura é essa?
Mas que doideira é essa? Pensa comigo, 28 anos junto com a Cristiane, 24 de casado. Aí acaba o culto aqui, eu vou para casa. E ela sempre faz a mesma pergunta. Passa ano, entra ano. Quando eu chego em casa, ela pergunta: e aí, amor, como foi lá? Quando tem anjo dando rasante, eu falo assim: foi muito bom. O normal é eu falar: foi bom. A perspectiva da mulher é outra. Quando ela sai e volta, eu falo: e aí, como foi? Ela fala: amor, eu estacionei o carro na lateral da igreja, uma irmã me recebeu, aí eu fui ao banheiro, amor. Olha, o banheiro é bonito, tinha um espelho assim. Eu falei: Cristiane, tá, eu estou perguntando do culto, meu amor. Por quê? Porque o universo da mulher é outro. Do homem, ele resume tudo e fala: foi bom. Se o negócio foi sobrenatural, irmão, sabe, ele pegou carona na asa do anjo, ele fala: foi muito bom. Aí pensa, acaba o culto aqui, eu vou para casa, a Cristiane faz a pergunta clássica: como foi? Eu falo: foi muito bom. Mas vamos ali no quarto que eu preciso conversar com você. Ela fala: o que aconteceu, Júnior? Eu falo: senta aqui na cama, Cristiane. Ela fala: logo, Júnior, já estou ficando nervosa. Eu falo assim: eu te amo muito, Cristiane, mas o meu tempo contigo acabou. A primeira coisa que ela vai perguntar: qual o nome dela? Quem é essa mulher? Escuta, quem ama quer dividir momentos juntos. Quem ama quer passar o tempo junto. Nas minhas andanças há tempos atrás, eu fui parar no Rio Grande do Sul. Preguei na sexta, no sábado, no domingo. Na segunda-feira eu ia pregar só de noite. E aí o pastor designou um irmão e falou assim: olha, esse irmão vai te buscar na hospedagem aí, 9 da manhã. Eu falei: o compromisso eu tenho que ir de terno, gravata, como é que é? Não, vá à vontade. Eu falei: mas é para pregar? Ele falou: é surpresa. Eu falei: cara, tem surpresa que mata a gente do coração. Deu 9 horas, o irmão chegou. Eu falei: guerreiro, só para adiantar, qual é a programação? Ele falou: não, é que o pastor mandou eu levar o senhor para passear em Gramado. Eu falei: varão, Gramado é um matinho que cresce do lado da igreja, eu não conheço outro Gramado não, irmão. Falou: pastor, é muito bonito. E aí começou a viagem, apóstolo, subindo pela Serra Gaúcha, e ele, sabe, conhecia bem o local. Falou: aqui, esse local é assim, aqui é um local de vinícola, aqui é isso. E aí paramos numa cidade antes de Gramado, chamada Nova Petrópolis. Falou: pastor, aqui parece a Europa e tal. E que lugar bonito. Ele falou: a gente vai almoçar aqui, é o melhor restaurante que tem na cidade. Eu falei: guerreiro, eu não tenho dinheiro não, cara. Ele falou: não, o pastor falou que está tudo pago. Eu falei: graças a Deus. Eu fiz até o sinal da cruz, irmão. Aí, louvado seja Deus. Eu falei: pode comer o que quiser? Ele falou: pode comer. Eu falei: vou dar lugar, aleluia. Olha o tamanho da estrutura. Comi. Ele falou: não quer sobremesa, pastor? Eu falei: está incluso também? Ele falou: pastor, tudo pago, é só o senhor comer. Eu falei: aleluia, eu comi. Aí na frente do restaurante tinha um jardim, um labirinto, feito de mato. Para mim é mato, eu não entendo nada de flor. Um jardim lindo. Ele falou: pastor, o senhor não vai tirar nenhuma foto? Eu falei: agora não. Aí começamos, chegamos em Gramado. Cara, que lugar lindo. Ele falou: pastor, vamos na chocolateria. Eu falei: está tudo pago? Ele falou: tudo pago. Eu falei: amém. Então vamos na chocolateria. Comi chocolate, foi uma bênção e tal. Quando a gente está saindo da cidade, o irmão parou o carro e fez uma pergunta. Falou assim: pastor, o senhor não está gostando do passeio não? Falei: cara, comida maravilhosa, o chocolate extraordinário, a sua companhia agradabilíssima, tudo bom. Ele falou: mas o senhor não tirou nenhuma foto. Eu falei: guerreiro, aqui é lugar de lua de mel. Como é que eu vou tirar foto contigo, santo?
Eu sou casado e bem casado. Pô, não combina não, irmão. Aí, de boa, não vou tirar foto não. Quando eu voltar aqui com a minha esposa, aí eu vou tirar um monte de foto. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque eu amo estar junto com a minha esposa. Eu amo servir a Deus junto com ela. Ela falou assim: amor, eu posso ir junto com você? Eu falei: Cristiane, tu sabe que eu amo quando a gente sai junto para ministrar. Mas a igreja precisa que você fique para você pregar no culto. Ela: tá bom, eu vou sentir sua falta. Eu falei: eu já volto, mulher. Ela é apaixonada, sabe? Eu dei uma chance para ela, poxa. Casei com ela. É porque ela não está aqui, irmão. Eu estou falando essas bobeiras. Pastor, mas o que tem a ver isso com o ambiente onde Deus se manifesta? Porque lá atrás, quando a igreja estava estabelecendo, eu assumi a igreja, foi o tempo do declínio da igreja. A nossa igreja começou em 2002. De 2002 a 2004 a igreja explodiu. A gente foi para o mercado da cidade. Tinha um monte de célula, a gente trabalhava com célula. Era um crescimento assim exponencial que a gente estava vivendo. Só que onde não tem aliança, tudo começa a rachar. Meu pai não começou a suportar isso. Eu assumi no declínio. Um monte de gente me ligava: eu te amo, mas meu tempo acabou. Vou embora. E saí, ainda levava mais um monte junto. Falei: meu Deus, e agora? E eu só sabia fazer uma coisa nesse tempo. Eu pegava o violão e eu adorava a Deus junto com a Cristiane, e chorava. Porque cada pessoa que ia embora era uma dor que eu sentia. E um dia a gente estava num culto, nosso culto era quarta-feira. E a gente estava no culto adorando a Deus, eu, Cristiane e o violão. Mas aquele ambiente estava carregado da presença de Deus. E quanto mais a gente adorava, mais a presença de Deus descia sobre o lugar. Daqui a pouco, na porta da igreja, eu ouço um barulho, gente em cima. E que coisa está acontecendo? Um culto maravilhoso, uma unção de Deus. Daqui a pouco eu vejo alguém carregando uma moça. Eu falei: eu não posso parar o culto. O ambiente aqui está sobrenatural. E continuei adorando. Aquele dia não teve mensagem. No meio da música eu fiz o apelo: quem aqui quer receber Jesus? Algumas pessoas vieram até o altar, se entregaram a Jesus. Quando acabou o culto, um diácono da igreja falou assim: pastor, a moça estava passando na calçada em frente à igreja. A igreja tinha as portas abertas, a entrada toda da igreja estava aberta. Ela falou: ela estava passando, indo para o mercado. Só que quando ela passou em frente à igreja, o som da igreja tocou a vida dela. E ela caiu possessa, endemoniada. E a gente foi lá expulsar o demônio. E quando expulsamos o demônio, trouxemos ela para dentro, fomos aconselhar. Escuta, essa moça hoje, eu encontrei com ela há um mês atrás. Ela falou: ô pastor Júnior, lembra de mim? Eu falei: é lógico que eu lembro. Pastor, estou servindo a Deus, sou missionária numa igreja. Eu dei muito trabalho para o senhor, né? Eu falei: só um pouquinho. Pastor, eu sou muito grato ao senhor, a pastora Cristiane, porque vocês foram instrumentos de Deus quando ninguém acreditava em mim. O mover de Deus naquela igreja salvou a minha vida. Escuta, um ambiente de unidade atrai a presença de Deus. Um ambiente de unidade atrai a glória de Deus. Um ambiente de unidade atrai milagres de Deus. Um ambiente de unidade faz o doente chegar aqui enfermo e sair daqui curado. Um ambiente de unidade faz o homem chegar aqui caído e sair daqui de pé. Um ambiente de unidade faz uma família chegar aqui prestes a divorciar e sair daqui com casamento reatado. Sabe por quê? A unidade gera um ambiente propício à manifestação da glória de Deus. E eu quero declarar que a glória de Deus já está aqui nesse lugar. Eu queria que você ficasse em pé, por favor. Eu não sei se a turma do louvor pode fazer uma canção, aquela Santo para Sempre. Dá para você fazer, Santo? Eu queria que a gente adorasse a Deus.
Eu queria que você, se rendesse ao Senhor. Eu sei que a disposição das cadeiras talvez não seja o normal, o natural que a gente sempre está aqui nos cultos. Mas eu queria que a tua disposição em adorar a Deus também não fosse a mesma. Fosse diferente de todas as vezes que aqui você chegou. Que a tua disposição de adorar ao Senhor seja: Deus, eu quero ser achado como aquele que te adora em espírito e em verdade. Eu quero me unir a quem está ao meu lado direito, ao meu lado esquerdo, e adorar ao Senhor com toda a minha força, com todo o meu fôlego. Eu quero adorar ao Senhor de todo o meu coração, porque assim serei irresistível. Eu quero te adorar com todas as minhas forças, porque a tua glória vai encher esse lugar, e a tua glória enchendo esse lugar vai transformar a nossa vida. Um poder criativo será liberado nesse lugar, em nome de Jesus. Dê a mão para quem está do seu lado, adore a Deus junto com o seu irmão, busque ao Senhor de todo o teu coração. Você pode fazer isso agora. Levante a sua voz, clame ao Senhor Jesus. Enquanto o time da música vai começar a adorar o Senhor, adore ao Senhor com a tua voz. Isso, levante sua voz e diga: teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado é. E o teu povo sim ao Rei dos Reis, Santo. Você pode levantar a sua voz e dizer o teu nome. Teu nome. Isso, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Teu nome é sobre todo. Teu nome é sobre todos, e os anjos, Santo. Eu não ia fazer um apelo, mas eu sinto no meu espírito de fazer um apelo. Eu queria que você, que quer viver esse poder da unidade, que quer ser um com o altar da sua igreja, quer ser um com os apóstolos dessa casa,
quer ser um com o Senhor, com a voz profética que é liberada nesse lugar. Eu queria que você saísse do seu lugar e fosse até o altar e tocasse no altar. Toque no altar como um ato dizendo: eu e o altar somos um. E eu me uno à voz que sai desse altar. Eu declaro que eu me tornarei irresistível. O poder da criatividade será liberado sobre a minha vida. Tem causas na sua vida que estavam travadas e estão sendo desatadas nessa manhã. Desatadas nessa manhã. Se você está no altar, o ministério de adoração vai levantar a voz e declarar: Santo. Vamos declarar o teu nome é maior. Diga: teu nome. Amém. Glória a Deus. Orabassuriandelebas. Senhor, aqui estão teus filhos no altar. A tua palavra diz que uma aliança uma vez feita, jamais ela deve ser quebrada. E aqui tem uma aliança sendo feita neste altar. Altar é lugar de aliança. E a aliança está sendo estabelecida no Ministério Internacional Filadélfia, entre os teus filhos, Pai, e a liderança desta igreja, entre os pais espirituais desta igreja, entre os apóstolos desta igreja. Uma aliança está sendo feita, e a tua palavra diz: uma aliança, uma vez feita, jamais deve ser quebrada. A aliança está sendo feita. Orabassuriandelebas. Assim diz a tua palavra. Aqui estão teus filhos em aliança. Pai, em nome de Jesus, todo jugo espiritual que tinha, toda quebra de aliança, está sendo repreendida no mundo espiritual. Todos aqueles, todo ataque na mente, no coração de cada um que veio através de Satanás para quebrar as alianças, está sendo quebrada hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Arabaço. Faça a sua oração de aliança. Como eu disse, uma aliança uma vez feita, jamais ela será quebrada. Vocês estão fazendo uma aliança no altar. Altar é lugar de aliança. Aleluia. Se você ajoelhar, fica, você está livre. O apóstolo pediu para mim estar orando por todos os jovens e líderes dessa casa. Se você é um jovem, se você é líder dessa casa, eu quero dividir com você. Quero dividir com você aquilo que Deus colocou na minha vida. Eu vou pedir a todos os jovens, se for possível, você subir até o altar. Eu quero repartir o que o Espírito tem colocado sobre a minha vida. Todos os jovens. Teu nome é o mais alto, teu nome
é o maior, teu nome é sobre todo. Governo, teu nome. Escute o que eu quero dizer para vocês. Esses dias eu fui ao cinema depois de muitos anos. Fui ao cinema com a minha namorada, que é minha esposa. E a gente foi ver um filme que fala sobre duas gerações. Depois até, se quiser ver, Truque de Mestre 3. É bem legal. Fala de duas gerações. Uma geração que há 10 anos atrás fazia coisas. E uma nova geração que estava começando. E existe sempre uma tensão. A nova geração, eles têm uma tendência à rebeldia e à insubmissão. Porque a antiga geração nunca dá crédito. A geração mais antiga está aqui. E eles estão aqui para estender as mãos e para apontar caminhos. Porque vocês têm a força que nós já tivemos um dia. Vocês têm a força. Mas a geração que veio antes tem a maturidade, tem a sabedoria. E eles facilitam o nosso caminho. Eu quero dizer que a geração nova nunca deve ser inimiga da geração que passou. E a geração, sabe, que já passou, nunca pode olhar para a geração nova como se fossem rebeldes e insubmissos. Mas a gente precisa olhar para essa geração como uma geração que precisa do nosso apoio. E hoje eu pedi para vocês subirem aqui no altar. O apóstolo pediu para estar orando, porque nós queremos abençoar a vida de vocês. Declarar que vocês serão bem-sucedidos na vida profissional. Na vida sentimental, vocês farão excelentes casamentos. Eu quero declarar que vocês, sabe, vão trilhar um caminho de sucesso e de bênção. Problemas que a nossa geração passou, vocês não vão passar. Vocês são a geração da informação rápida. A informação está ao alcance de vocês. Mas escuta, a mesma forma que vocês têm tanta informação, vocês não conseguem ir fundo. Eu quero declarar que vocês irão fundo. Vocês vão mergulhar, vão sair da superficialidade e vão para a profundidade em Deus. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre vocês, que o Senhor vos dê a paz, que aonde vocês tocarem, milagres aconteçam, que na universidade vocês sejam a voz profética naquele lugar, que nos locais de trabalho vocês sempre despontem como os melhores. Nós os abençoamos e declaramos sucesso, vitória, temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, e declaramos uma juventude em santidade e em temor do Senhor. Nós oramos abençoando e que caia sobre vocês, caia sobre vocês o Espírito Santo de Deus, e que sejam cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por essa geração. Aplauda o Senhor. Aleluia, aleluia. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe. Escute, que daqui saiam juízes, daqui saiam médicos, daqui saiam grandes empresários, daqui saiam pastores ungidos, daqui saiam ministros de música, adoradores que vão gravar
sabe? E a sua voz vai chegar muito longe, em lugares que você nunca pisou. Que a tua voz chegue lá em nome de Jesus. Mas que toda glória, toda honra seja dada apenas ao nome do Senhor. Que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Você pode aplaudir o Senhor por essa juventude abençoada, em nome de Jesus. Muito obrigado. Pode descer os jovens. Pode tomar. O apóstolo me deu essa autorização. Eu respeito muito, sempre onde vou pregar, porque eu sou pastor de uma igreja local. Eu não sou itinerante. Eu não sou um cara que não tem CPF. O meu celular, o número do celular é o mesmo há anos. O meu endereço, se você quiser anotar, Rua Oliveira Ribeiro, número 55, Casa 3, em Padre Miguel. Minha casa está aberta para você. Eu não sou aquele cara que aparece aqui, joga a bolinha do ninja e some no meio da fumaça. Não, eu tenho CPF, eu tenho família, eu tenho um casamento, eu tenho filhas, eu tenho uma igreja. Sabe que eu senti de deixar a minha igreja, alegre por atender o convite, mas senti de deixar a minha casa ministerial. E com muito respeito, eu queria chamar os pastores e líderes dessa casa. Seu pastor me pediu para orar por você. O que eu tenho é tão pouco, mas eu quero dividir com você. Eu quero repartir com você aquilo que eu tenho. Então os pastores dessa casa e líderes, vem aqui, eu quero muito fazer essa oração junto com você. Enquanto o time, se puder continuar tocando, vocês tocam bem, parabéns. Deus abençoe. Pode vir. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam. Toda a criação, santo. Eu acho que eu estou errando a letra, mas Ele é santo para sempre. Você que é líder, pastor, adora o Senhor. E o teu povo clama: Santo, sim, ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, santo para sempre. E o teu nome, teu nome, teu nome, o teu nome, o teu nome, teu nome. Isso, erga a tua voz e diga: ei! O teu nome, teu nome, teu nome, o teu nome. Adore o Senhor, adore o Senhor, adore o Senhor, pastor, adore o Senhor, querido líder. E os santos cantam, santo, santo. Só pode vir aqui, apóstolo, por favor. A Bíblia diz, se não me engano o texto, Êxodo capítulo 17,
O povo de Amaleque, os amalequitas, eles tinham uma maneira muito algoz de aplicar um golpe no seu adversário. Eles declaravam guerra olhando nos olhos. Os enfrentamentos de guerra no passado eram duas fileiras, e eles iam um em direção ao outro. Mas o povo de Amaleque, eles sempre atacavam por detrás. Eles pegavam sempre os vulneráveis e os fracos. E Amaleque diz assim: eu vou pegar vocês de novo. E o Moisés, o líder, chama o Josué e fala: Josué, arrume homens para ir até a batalha, porque eu vou pegar o bordão de Deus e vou até o monte. Quando Moisés sobe o outeiro, sobe Moisés, o bordão, mas sobe dois personagens, Arão e Ur. Moisés já é um senhor de idade, estende o bordão. Enquanto ele estende o bordão, lá embaixo Josué com homens de guerra vão pelejando e vão vencendo a batalha. Só que as mãos de Moisés cansam. Escuta, o ministério não cansa o apóstolo. O ministério nunca me cansou. O ministério me renova. Eu já fui para a igreja passando mal. A Cristiane falou: você vai pregar? Eu falei: é o que eu faço e o que eu amo fazer. Eu subi para pregar, eu estava passando muito mal. Quando eu terminei, eu desci todo suado. Ela falou: e aí, como é que você está? Eu falei: estou novo de novo. Ela falou: eu já sei qual é o teu remédio agora quando você ficar de frescura em casa. Te botar para a igreja para pregar. Eu falei: meu amor, é porque o ministério me renova. Eu já fui para a igreja passando mal para fazer gabinete, ouvir problema de pessoas. E quando acabava o gabinete, a Cristiane: e aí, como é que você está? Eu falei: estou novo de novo. Já te falei que o ministério me renova. O ministério nunca é um peso para um pastor. O que pesa as mãos do pastor, sabe o que é? São as desonras, são as afrontas, a falta de cooperação, é a falta de alinhamento na linguagem. O pastor dá uma palavra aqui, só que lá na outra ponta a mensagem chega a outra coisa. Isso cansa as mãos de um pastor. E do lado de Moisés tinha um homem chamado Arão, e do outro lado um outro homem chamado Ur. A igreja, quando entender que o teu Moisés precisa de um Arão e Ur, a igreja vai ser fortalecida. Quando a igreja entender que o Moisés não pode ficar aqui sozinho, ele precisa de um Arão e um Ur, porque eu vou embora. Quando acabar aqui eu vou para casa, porque daqui a pouco eu tenho culto de novo. Mas o Moisés vai ficar aqui. Ele precisa de Arão e Ur. Às vezes a lágrima está correndo e ele só queria uma coisa: ele não quer chamar ninguém. Já teve batalhas que eu fui que eu estava sozinho, eu não quis chamar ninguém, mas apareceu alguém. Estou aqui. Aí apareceu outro: pastor, estou aqui. A tua mão vai ficar erguida. Teu Moisés precisa de Arão e Ur hoje. Para você ver como a igreja, ela é tão teórica. O Moisés está aqui e precisa de Arão e Ur para segurar as mãos dele. É o mais alto, teu nome é o maior, teu nome sobre todo. Se você não consegue segurar nas mãos do Arão, do Moisés, toque no ombro do irmão que está do lado. E eu queria que você orasse agora pelo seu Moisés. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, sim, ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre
serás santo, santo para sempre. Pai, em nome de Jesus, eu nomeio nessa manhã Arão e homens e mulheres segundo o teu coração, que vão sustentar as mãos de Moisés, que vão falar a mesma linguagem, que vão ter o mesmo parecer mental, que vão caminhar em unidade. E nós declaramos: Satanás será derrotado mais uma vez no Ministério Internacional Filadélfia. Meu Deus, em nome de Jesus, nós declaramos uma manhã de unção do Espírito Santo, uma manhã de um renovo de Deus. O Senhor marcou esse encontro conosco e nós declaramos: prepare os líderes desta casa para o maior avivamento que está para acontecer nesse ministério, através da unidade, em nome de Jesus, porque a unidade faz crescer. E que o Senhor vos abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor. Deus te abençoe. Dê um abraço no seu Moisés. Graça e paz em nome de Jesus. Aleluia. Salva de palmas para Ele, que vive e reina para todos sempre. Aleluia. Glória a Deus. Quero agradecer o pastor Júnior por a disponibilidade, né, de estar aqui conosco, pastor de igreja. Eu não trago itinerante aqui, Ju. Aqui não tem espaço para itinerante. Itinerantes já passaram por aqui. Não tem espaço. Aqui é aqueles que estão pastores de igreja. Aqueles que vivem o que eu vivo. Que passa o que eu passo. E a palavra de unidade, quem não tem isso no coração se afeta. O Satanás, o demônio que está dentro dele. Porque às vezes tem gente que diz que está na igreja e não tem demônio. Tem sim, Pedro tinha. Baixa só um pouquinho, Laís. Pedro andava com Jesus, Jesus chamou ele de endemoniado.
Porque às vezes a gente acha que não. E quando nós pregamos a palavra de unidade, o inferno se levanta. Porque ele rachou o céu. 1/3 dos anjos caíram. E Satanás continua atuando até hoje para fazer o que ele fez no céu. Ele está fazendo na terra. As igrejas com racha. Quando o pastor Júnior falou, eu te amo, irmão, quem ama, fica. Quem ama, procede. Porque se existe amor, existe renúncia. Eu creio que nós estamos passando por um processo de transformação e transição na igreja. E nós vamos ver aquele que verdadeiramente ama. O que tem aliança. O que não tiver, amém. Mas os que são aliançados com a visão que Deus nos deu. Vou fazer 30 anos que eu estou aqui, João. E já vi várias coisas. Já preguei em 4 continentes. Deus me parou da pandemia para cá. Fica aqui, constrói aqui. E me trouxe para cá com um grupo pequeno. Eu estou aqui com um grupo pequeno. Saio muito raro. Fechei minha agenda, não tem agenda fora. Amigos me chamando, tem um amigo que prega comigo aqui. Ele perdeu a esposa agora, tem 3 meses, 45 anos de idade. A esposa dele morreu, também muito envolvida com o ministério com ele. Eu não pude estar lá, ele pediu, né? Falei, pô, eu não posso estar aí, mas ano que vem eu vou. Está lá em Portugal. Mas a gente tem visto que quando se prega a unidade, o espírito de Satanás se levanta dentro do coração de algumas pessoas. Porque eles não gostam de viver a unidade. Porque o inferno é o que ele quer. A divisão, a rebeldia, a rebelião, a falta de amor. A Bíblia diz que o amor suporta tudo. Quando você ama, você suporta. Mas nós estamos, eu creio, que Deus está nos preparando para um grande mover. A gente está recebendo as palavras proféticas. Porque Deus tem coisas grandes para fazer para nós. Porque nós pregamos o reino. E tudo que está acontecendo está sinalizando que Jesus está às portas. Nós estamos vivendo isso. A volta do Senhor Jesus. E Deus colocou no nosso coração que não é somente pregar. Esta igreja vai viver a unidade. Repete comigo. Esta igreja vai viver a unidade. Mais uma vez. Esta igreja vai viver a unidade. Porque a unidade é a visão do próprio Jesus. Ele diz, eu e o Pai somos um. Que nós sejamos como Jesus é com o Pai. Um. Essa é a visão que ele deu para a igreja. Não são coisas pequenas, porque às vezes coisas pequenas nos dividem. É porque não existe um amor, não existe a cumplicidade. O que está precisando nesse tempo é o amor, a cumplicidade. Eu creio que nós vamos estar vivendo isso. Quero louvar a Deus pela vida de todos os jovens. Eu não vou falar todos os jovens, de todos aqueles que se envolveram de maneira direta e indireta. Como disse o Léo ontem na pregação dele aqui do ofertório, tem um pastor desconhecido que diz: Deus não fica devendo nada a ninguém. Quero dizer para vocês jovens, todos que se empenharam, eu vi a dedicação, eu acompanhava aqui vocês vindo para cá, os ensaios. Fique na paz, que Deus vai honrar cada gesto de vocês. Eu digo, ainda nesse tempo, toda a dedicação, todo o amor que vocês colocaram, que tudo foi. Eu só fui o maestro. Uma orquestra toca afinada quando todos têm um entendimento, que tem um lá na frente com uma varinha. Eu fui aquele da varinha. Mas os músicos estavam sentados aqui. Mas o da varinha só fiz assim.
e saiu aquele arranjo bonito. Eu quero parabenizar vocês por esse arranjo bonito que foi feito, pela dedicação de cada um de vocês, pelo amor de cada um de vocês, e que pela excelência que Deus nos deu através da vida de vocês, desse congresso de jovens. De muitos virão, será uma referência nesse lugar, nesse estado, nesse país. Eu libero essa palavra. Nós seremos referência do que Deus vai fazer. Você pode tomar posse disso. Tem coisas que o mundo espiritual, ele está se movendo. Eu tenho sentido a batalha, a guerra espiritual que nós temos vivendo. Mas nós vamos tomar posse de muitas bênçãos. Muita coisa vai acontecer. Amém? Então, nós estamos, antes de encerrar, quero aproveitar hoje o aniversário do Léo, né? Ele já até falou que vai me levar, eu, apóstola, né? Só o pessoal de Vila Maria Helena, para não gastar muito, que ele está apertado. Vem cá, Léo. Pastor John também fez aniversário essa semana. Vamos estar orando pela vida deles. Botar um Arão e um U aqui. Pastor Júnior, olha pela vida dos aniversariantes aqui. Hoje o Léo, que dia foi? Terça, né? Quarta. Quinta-feira foi Pastor John. Glória a Deus. Vamos orar. Você pode estender a mão para cá? O mês de novembro é o mês mais bonito do ano. Só nasce gente bonita em novembro. Então, parabéns. Estenda a mão. Pai, obrigado, Deus, pelos teus filhos. Nós declaramos um novo ciclo. Os próximos 12 meses pela frente serão vividos com excelência. O território debaixo dos pés será um território de conquista, onde os teus filhos colocarem as mãos. O Senhor ordenará a tua bênção e eles serão bem-sucedidos ao saírem e terão paz ao retornar. E que o teu nome seja exaltado na vida dos teus servos. Nós, como igreja, oramos abençoando-os em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. E também quero agradecer que no dia 12, o Júnior estava falando do namoro com a Cristiane, né? 12, namoro, eu faço 40 anos que eu estou namorando. Amém? Fiz agora, dia 12. Meu presente ainda não chegou, estou esperando, né? Quero agradecer a Deus. Vem cá, minha esposa, pela vida dela, por esse companheirismo. Porque são 12 anos que nós caminhamos. Amém? Muitas lutas, muitas vitórias. Cadê o Bispo Roberto? Está aí? O Bispo Roberto está onde? Está em trânsito? Amém. Então vem cá, pastor John, ora por nós aqui. Aproveitar, o pastor Júnior já orou, pastor John, ore por... Graças e paz, bom dia. Estenda suas mãos para cá. Santo e eterno Deus, damos graças a Ti, Senhor, pela vida, Senhor, deste casal, os nossos apóstolos. Que a Tua boa mão, Senhor, esteja sempre sobre eles, a guardá-los, Senhor, e também a sustentá-los, ó Pai. Que o Senhor possa derramar dos altos céus toda sorte de bênção, Senhor. Que o Senhor venha renovar, Senhor, a cada dia, Senhor, o vigor, a força, Senhor, a alegria, ó Pai. Que o Senhor possa trazer sobre eles, Senhor, o renovo, Senhor, porque sabemos, ó Pai, que grande é a responsabilidade que está sobre a vida deste casal. Senhor, e nós como igreja, Senhor, queremos estar, Senhor, auxiliando, Senhor, juntamente, Senhor, com o Teu Santo Espírito, Senhor, porque amamos, Senhor, a vida deste casal, Pai. Que o Senhor continue abençoando-os cada dia mais e mais é o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ei, já sei que vai sair alguma coisa. Já vai sair alguma coisa. Vamos orar e ser espiritual e Deus dá a vitória. Sou muito feliz
né, desses 40 anos que nós estamos juntos, não éramos convertidos, não nascemos num lar evangélico, mas Deus nos uniu lá atrás, já sabendo o que estaria acontecendo no dia de hoje. Eu fico feliz pela gratidão a Deus. E em novembro nasce pessoas bonitas e casam também. Só os lindos casam também em novembro. Amém? Gente, quero mais uma vez parabenizar toda a rede de jovens. Vocês são fortes. E aqui é só um start do que vai acontecer nesta rede. Amém? Muitos jovens vão querer, sim, eu quero caminhar com vocês, eu quero ser igual a vocês. Amém? Deus está levantando uma geração tremenda. Né? O Léo está comigo aqui, pastor, isso aí desde fraldinha. Ele ia lá na Praça do Delega aqui. Léo devia ter uns 5, 4 anos, né, Léo? Léo já está aí, já vai fazer quase 40 também com a gente. Né? Quem está fazendo 45 hoje. Então, já é desde fralda que o Léo nos acompanha. Né? Está aqui com a gente. Né? Pastor John chegou para somar também. Eu estou debaixo da palavra que o pastor disse ontem, né? O que o governador falou, se não é para somar, vaza. Nós estamos precisando que o Rio seja diferente. Irmãos, nosso estado é lindo, mas só que está tomado por um principado que nós precisamos orar que esse principado caia daqui. Essa cidade ela poderia ser mais próspera do que ela é, até do que São Paulo. Porque a indústria do turismo ela é muito rica. Você vai em Israel, você vê o que Israel fatura só com o turismo. É bilhões de dólares. E o Rio de Janeiro. As pessoas não vêm para cá. Eu quando vou no mundo, você mora no Rio de Janeiro, o pessoal só falta correr. Mas eu creio que Deus está levantando uma geração que vai fazer a diferença nesse lugar. Esta geração será diferente. O Rio de Janeiro será conquistado e o Brasil também, para a glória do Senhor. Obrigado a vocês. À noite, cada um nas suas igrejas. Amém? As igrejas locais estarão funcionando normalmente. E que Deus abençoe vocês. Que o amor de Deus, a graça infinita e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces, ricas consolações, Santo Espírito, possa inundar toda Israel de Deus, estabelecida na terra. Os que crê, digam. Que Deus abençoe vocês. Parabéns, jovens. Dá uma salva de palmas para essa rede. Deus abençoe. Atenção, jovens. Se reunir aqui na frente. Jovens, aqui na frente. Stephanie. Yasmin.